que mais uma vez essa noite, aquilo que foi plantado no coração dele possa florescer essa noite, para que possa transbordar e alcançar a cada coração que está aqui, Senhor. Que nós possamos sair daqui transformados, edificados, Senhor, e impactados por uma palavra viva, que transforma e que ainda está trabalhando em meio de nós. Que o Senhor seja exaltado e glorificado através da vida do nosso pastor. Essa oração que já fazemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Bom estar aqui, não é? Celebrando ao Senhor. Pela manhã eu estava ali na Igreja Central de Olaria, pregando ali nos 69 anos daquela igreja. Então, bom estar aqui de volta para celebrar o Senhor com você nessa noite, né? Mas eu estava ali participando do culto online pela manhã, não é? Ouvi o Lohan falando aí do acelerado e do apressado. Eu não sou apressado, eu sou acelerado, não é? Então, glória a Deus por isso, mas é bom, e eu quero reforçar o convite, alguns convites que foram feitos aqui. O primeiro deles é sobre a Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não faz parte de uma classe da IBD, é hora de você procurar uma das classes da nossa Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo. Nós temos 2 horários para que você escolha, 7h20 da manhã, antes do culto, não é? E então às 10h30 após o culto. Então você pode escolher o horário e estar participando ali de uma classe da Escola Bíblica Dominical. É bom estudar a Palavra de Deus juntos, né? Bom celebrar o Senhor por tudo que Ele é e aprender juntos aqui, né? Lembrando do retiro de casais, nós temos 18 vagas somente para o retiro de casais. Então, é bom você já procurar aí a Daniela e o Flavinho, o Bruno e a Suzana, né? O Vladimir e a Deise, eu a mim mesmo, reservando a sua vaga para o retiro de casais nos dias 11 a 13 de outubro, exatamente nesse final de semana, porque dia 12 é feriado, aquela galera que trabalha aos sábados, então estará de folga e pode então participar. Vai ser ali na cidade de Pati do Alferes, uma cidade serrana, muito perto daqui, um lugar muito bonito, e a gente vai estar ali celebrando ao Senhor e aprendendo sobre o desafio de amar. Cada casal, 40 dias antes do retiro, vai receber um presente. Cada um vai receber um exemplar do livro Desafio de Amar. E fará esses 40 dias do Desafio de Amar, então, preparando para o nosso retiro de casais. Então, os livros já estão aqui reservados para os casais que fizerem, então, a sua inscrição de estarem ali no nosso retiro de casais. Irmãos, alguns irmãos com mais experiência de vida, estão com dificuldades muitas vezes de virem à nossa igreja. Por isso, eu quero fazer um apelo a alguns voluntários, irmãos, diáconos, aqueles que têm carro, e a gente possa montar aí uma rota buscando os idosos, trazendo para o culto e levando às suas casas após os cultos. Então, se você quer se voluntariar para ajudar, então, a buscar esses idosos em suas casas, trazê-los para o culto, levá-los de volta, então, depois você fala comigo, pastor, estou aqui pronto, né? Nós já temos uma relação de irmãos assim, que desejam muito estar conosco aqui, mas não conseguem muitas vezes pela questão da locomoção, né? O Lohan falou muito também hoje, de manhã, estava ligado, sobre os pequenos grupos. A casa dele só tem alguns 2 lugares na parede branca agora, não é? Só para esclarecer aos irmãos, os pequenos grupos não são reservados unicamente aos jovens, para todo membro da igreja. O pastor Douglas, que está liderando os pequenos grupos, ele é o pastor da juventude, mas isso não significa que os pequenos grupos são somente para os jovens. Então, você deseja participar, venha participar de um pequeno grupo, que nós já teremos nova festa da multiplicação, estamos precisando multiplicar, precisamos de casas para isso, não é? Então, você pode abrir a sua casa. Isso não significa que abrir a sua casa significa você toda noite preparar um lanchinho. Não é isso não, porque o alimento espiritual é outro, né? Então não é o lanchinho. Então tem uma galera assim, não vou abrir minha casa toda semana ter ali um lanchinho, né?
Todo mundo ajuda, cada um traz uma coisa, e quando não tem para trazer, é água mesmo gelada, e está bom ali. O mais importante é a comunhão, né, entre os irmãos. Então, essa é a forma, e a nossa igreja tem entendido na direção de Deus, de alcançar outras vidas, então. Então, assim, é bom a gente pensar nisso aí. Nós estamos em plena campanha de missões, dia 12 de maio, segundo domingo de maio, o Dia das Mães também é o domingo ali. Até esse domingo você pode consagrar a sua oferta missionária para o avanço nos outros países, nos outros continentes. Hoje nós temos missionários em 86 países, nos 5 continentes. Isso é um privilégio. Nossa igreja tem missionários em toda parte do mundo, aí para a glória do nosso Deus. Eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8 de Romanos. A gente vive um tempo hoje de judicialização de tudo. O cara tropeça numa pedra no estacionamento de um shopping, processa o shopping. Não. O outro se sente ali discriminado, processa quem ele acha que está com preconceito com relação a ele. É todo mundo processando todo mundo. Está vendo um negócio, tudo vai para a justiça. Eu vou te processar, eu vou te processar. Essa é uma frase que todo mundo está falando o tempo inteiro por aí, nos dias de hoje. Querem até processar gente que vive fora do país, querendo prender gente que vive fora do país. É uma loucura isso daí, né? E esses aí estão se achando, então, mais poderosos que o próprio Deus. Eles vão aprender já já quem é o real poderoso, serão envergonhados e Deus será exaltado na nossa nação. Eu creio nisso. Você crê nisso? Deus, ele deve ser exaltado através de nós, em todo momento. E assim, eu quero falar sobre o tema absolvidos, porque é um texto lindo da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Romanos, ele não tinha visitado aquela igreja, mas sabia que era uma igreja que vivia sob pressão, uma igreja que vivia sob perseguição, vivia desafios do primeiro século, de uma igreja que vinha para desafiar o que estava estabelecido ali. O que acontecia no Império Romano? Todos deviam adorar ao imperador e declarar que o imperador César era Deus. Essa era a cultura romana. O indivíduo, ele tinha que adorar ao imperador como um próprio Deus. E no meio dessa cultura e dessa prática surge uma nova religião, que vinha de continuidade do judaísmo ali, mas agora adorando ao próprio Deus Altíssimo, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Aquele mestre da lei que se entrega, que morre numa cruz, ressuscita ao terceiro dia, e enquanto ele estava aqui, operou muitos milagres naquele tempo do primeiro século. E hoje ele continua operando milagres na vida do seu povo, em cada momento. Mas o povo vivia sob pressão muito grande. E essa era a igreja para a qual Paulo escreve a carta aos Romanos, uma linda carta, que nos ensina muitas práticas importantes para a nossa vida cristã, que tem a base da nossa fé. A luta que eu e você enfrentamos contra o pecado todos os dias, o apóstolo Paulo fala no capítulo 7, ele mesmo se sente ali, dizendo: miserável homem que sou, o mal que eu não quero, esse eu faço, o bem que eu quero, esse eu não faço. O apóstolo Paulo vivia um conflito muito grande, querendo viver em maior fidelidade a Deus. Era um homem que fazia escolhas, assim como eu e você. Nós fazemos escolhas todos os dias. Todos os dias nós temos 2 caminhos a seguir, e apenas 2. O caminho da obediência a Deus ou o caminho da desobediência a Deus. E cada escolha que nós fazemos tem consequências, boas ou não, mas sempre tem consequências. Então, todo dia, quando você acorda, você começa a fazer escolhas. E essas escolhas vão trazer consequências imediatas e outras que demoram um pouco mais, mas todas elas têm consequências. Por isso que eu e você devemos, em todo momento da nossa vida, buscar a direção de Deus para as escolhas que fazemos. Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, e porque fizeram isso, eles foram separados da glória de Deus. Paulo diz nessa carta aos Romanos assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu e você, todo ser humano, nós somos pecadores, e o pecado separa o ser humano de Deus.
O pecado nos distancia de Deus. O pecado criou um vale profundo entre o ser humano e Deus. E Deus, que é amor, que ama a mim e a você, que se importa conosco, que quer ter intimidade conosco, então Ele providencia a nossa redenção. Por quê? Porque Deus é santo. Deus, Ele não tem intimidade com o que é mal. Deus é bom, Deus é perfeito, e nós somos falhos, mas apesar das nossas falhas, Deus continua nos amando. Mas esse Deus que é santo e que é amor, é também Deus justo. Então, pela justiça de Deus, todo aquele que peca está separado do Senhor. Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Morte significa separação, distanciamento. Então, esse Deus santo, justo e que ama, encontra então essa situação onde eu e você, coroa da sua criação, estamos longe dele, distantes dele. E ele então envia o seu único filho, Jesus Cristo, o Filho amado, Deus vivo, o Deus homem, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, para que ele se entregasse numa cruz, morresse naquela cruz, pagasse pelos nossos pecados, e a partir então do sacrifício de Cristo e da sua ressurreição ao terceiro dia, nós pudéssemos receber então a absolvição eterna. Sermos então carimbados como inocentes, absolvidos, justificados, santificados. E é nesse contexto, Paulo ensinando essa lição, que ele diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 8 de Romanos: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Esse texto é lindo. E esse texto fala sobre mim e sobre você. Fala sobre pessoas que precisam viver a liberdade no Senhor Jesus. A gente vive um tempo de pessoas livres que são prisioneiras. Elas se dizem livres para fazerem o que querem, mas são escravas do pecado, são escravas das coisas que as dominam. São escravas, as pessoas que se dizem livres para usar drogas, por exemplo, são escravas das drogas. Aquelas que se dizem livres para ingerir bebida alcoólica são escravas do álcool. Aquelas que se dizem livres para consumir pornografia são escravas da pornografia, da prostituição, da mentira, da violência, da ganância, de querer conquistar e ter dinheiro, 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 poder, poder, poder. Vivemos numa sociedade que em todo momento estimula o culto ao poder, à fama, à conquista. Ao passo que Jesus ele diz que, na verdade, se você quer ser grande, deve ser pequeno. Se você quer ser servido, deve servir, deve estar ali, assentado ali, jogado aos pés de Cristo Jesus para ganhar um lugar à mesa do rei. A mesa do rei. Eu e você
somos assim, precisamos viver dessa forma. Precisamos viver, ainda que o inimigo nos acuse das falhas que cometemos, nós sabemos que temos um advogado e o nome dele é Jesus Cristo, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Aquele que não somente nos absolveu, ele morreu por nós. Ele morreu numa cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você tivéssemos vitória e pudéssemos ser de verdade livres. É Ele mesmo quem disse: se o Filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Assim eu e você, então entendemos que o Senhor, quando Ele morreu naquela cruz, Ele pagou pelos nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vitória sobre a morte. Então, nos levar então à certeza da vida eterna com Ele nos céus. É por isso que eu e você devemos viver dessa maneira. Viver buscando em todo tempo, depender do Senhor, sermos libertos pelo Senhor, porque quando nós somos libertos pelo Senhor, nós somos aqueles colocados como mais que vencedores. O texto mais conhecido desse capítulo 8 fala sobre o Deus que nos dá vitória, que faz de nós mais do que vencedores, aquele que não se distancia de nós, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Essa é uma garantia que eu e você temos. Só que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele nos acusa o tempo inteiro. Ele traz à memória as falhas que cometemos, os erros que cometemos. Ele nos acusa dizendo que nós não merecemos o amor de Deus. E ainda que isso seja uma verdade, nós não merecemos. O amor de Deus está disponível para cada um de nós. Porque Ele mesmo se faz disponível para cada um de nós. O diabo ele veio para destruir a nossa intimidade com Deus, porque à medida em que nos afastamos de Deus, nós nos enfraquecemos espiritualmente e nos tornamos presas fáceis para as ardilosas armadilhas do inimigo. Ele veio para destruir a nossa alegria de viver, e quantas pessoas vivem pensando em dar fim à sua própria vida. Quantos suicídios têm acontecido no nosso tempo por falta de esperança, de uma segurança, de uma alegria de viver em cada momento. O inimigo ele veio para tentar destruir a nossa família. Todos os dias ele atua tentando destruir a harmonia do seu lar, destruir o seu casamento, destruir o seu relacionamento com seus pais, com seus filhos. Ele quer trazer tristeza ao meu e ao seu coração. Ele vive se alimentando da tristeza, da dor, da angústia. É isso que o inimigo tenta trazer para as nossas vidas em todo o tempo. Só que ele prepara armadilhas atraentes, a fim de que achemos que tudo aquilo que ele oferece é bom. O inimigo ele tenta destruir o nosso amor a Deus, oferecendo coisas e dizendo que o que ele tem para oferecer é muito melhor do que o que Deus oferecia. Essa foi a armadilha do diabo para Eva e para Adão. Ei, Deus ele não ama vocês assim. Ele não quer que vocês tenham o conhecimento que Ele tem. Por isso que Ele diz para não comer da fruta dessa árvore, porque senão vocês serão iguais a Ele. E a dúvida plantada no coração de Adão e Eva ali os levou a pecar, a desobedecer. O inimigo ele quer destruir então a nossa certeza de que Deus nos ama. O inimigo ele trabalha para destruir a nossa unidade. Ele trabalha para destruir a nossa alegria de servirmos juntos. Ele trabalha para destruir a nossa esperança, a nossa alegria de servir a Deus, a nossa fidelidade a Deus. Trazendo coisas que consumam o nosso tempo e a nossa atenção, a fim de que não tenhamos nem tempo, nem atenção, nem prioridade para Deus. É isso que o diabo quer fazer. Que Deus fique em segundo lugar na sua vida. E venha para primeiro lugar as conquistas daquilo que você vê, e não as conquistas daquilo que você não vê, que são as mais importantes. Porque tudo aquilo que nós vemos perece, se corrompe. Mas tudo aquilo que é espiritual, que nós não conseguimos ver, não é perecível. E assim, ainda que o inimigo nos acuse de nossas falhas, nos acuse das nossas omissões ou dos pecados que realmente cometemos, o texto que nós lemos diz que não há nenhuma condenação para todo aquele que está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, eu e você somos livres. Não podemos mais, de forma nenhuma, viver naquilo que é mal, porque em Cristo Jesus nós recebemos nova vida, e uma vida abundante.
Mas Paulo está dizendo, ele diz aqui que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus, para que eu e você sejamos lembrados sempre que eu e você não podemos nos salvar. É preciso Jesus Cristo na nossa vida. O salva-vidas, quando ele mergulha no mar ou na piscina para salvar quem está se afogando, é ele quem tira a pessoa. Mas se ele começar a se afogar ajudando aquela pessoa, tem que vir um outro salva-vidas para fazer isso. Porque senão os dois vão estar ali, vão afundar, vão afogar junto. Por quê? E eu não posso salvar a mim mesmo, nem você a você mesmo. Nós precisamos de Jesus em todo momento. A condenação pelo pecado que deveria recair sobre mim e sobre você, recaiu sobre Jesus. E nessa noite eu quero lembrar você que Deus, ele se importa com você. Por mais que você ache que ele não está dando atenção ao seu clamor, que ele não dá atenção à sua angústia, às suas preocupações, aos seus pedidos, isso é um ledo engano, isso é o que o inimigo quer fazer você acreditar que Deus, ele não se importa com você. Mas quando nós lemos esse texto, algumas lições eu quero compartilhar com você. A primeira delas é que Deus, ele atua para nos salvar. O texto diz assim: nenhuma condenação há, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado. Cristo, ele age na nossa vida. Eu e você não podemos nos salvar, mas Cristo, ele atua. A Bíblia afirma que todos nós, então, precisamos dessa ajuda, desse socorro de Deus. Ele atua para nos salvar. Em todo o tempo, Deus, ele vem em nossa direção. Foi Ele quem tomou a iniciativa para nos dar salvação. Ele olhou para mim, para você, e olhou para toda a humanidade, dizendo: essa galera precisa ser salva. E a única maneira de eu salvar esse pessoal é enviando o meu único filho. É agindo, é tomando a iniciativa. É por isso que o apóstolo Paulo diz que Jesus, ele nos amou primeiro. Sim, ele nos amou primeiro, ele se entregou por nós. Há poucos dias nós celebramos a Páscoa, que significa exatamente aquele momento em que Jesus se sacrificou pelos seres humanos, por mim e por você, apesar de vacilões, apesar de limitados. O Senhor, ele nos ama. Ele estendeu a sua mão sobre nós. Na verdade, ele abriu os seus braços naquela cruz, recebeu pregos em suas mãos e pés, uma coroa de espinho em sua cabeça, para pagar pelos meus pecados e pelos seus pecados. Deus atua para nos salvar. Deus, ele atua para nos resgatar. Toda vez que você achar que está sozinho, abandonado, lembre-se da promessa de Deus: eu nunca vou te desamparar, jamais eu vou te abandonar. Essa promessa feita por Deus ao Josué, ela é para mim e para você. Todas as manhãs ao acordar, pense nisso. Eu não estou sozinho, eu não estou sozinha, eu não fui abandonado, Deus está comigo. Ele prometeu estar comigo até a consumação dos séculos. Ele atua para me resgatar, Ele atua para me salvar, Ele atua para me libertar. E quando eu estou nele, então, já não há nenhuma acusação. Por mais que o inimigo aponte as minhas falhas, por mais que as pessoas continuem me acusando dos atos que eu cometi no passado, o Senhor já me perdoou, já me libertou. Existe um adágio popular que diz: você faz a fama e deita na cama, né? E significa que você que é conhecido por fazer determinada coisa, você fica famoso por aquilo. Todo mundo sabe que eu sou torcedor do Mengão, né? Faço parte da nação abraâmica, a maior nação do mundo, né? A maior torcida do mundo, do melhor time de futebol do mundo, com todo respeito aos tricolores vascaínos aí, coitado, nem falar, né, do Vasco ontem, deixa para lá, né? E botafoguenses, né? Também tem aí o Botafogo chegando aí, mas e agora o Nova Iguaçu, né, que está aí, né, passando vergonha, fazendo alguns outros passarem vergonha por aí, né? Então todo mundo sabe que eu sou flamenguista. Às vezes eu vou pregar numa igreja que eu ganho alguma coisa ligada ao Flamengo, porque geral sabe que eu sou flamenguista. Então eu tenho ali bandeiras, chaveiros, canecas, copos, né? Tudo ali, né, da nação rubro-negra ali, porque todos sabem que eu torço para esse melhor time do mundo, né? Não corta o som não, chefe.
Que isso? Mas assim, você talvez tenha algo na sua vida que seja sua característica. E as pessoas sabem que você, então, quando chega, é a pessoa que faz determinada coisa. Às vezes, o que marca a nossa vida são os erros que nós cometemos. Porque, muitas vezes, uma sequência de erros quebra a nossa credibilidade. Então, quando a gente fala alguma coisa séria, a pessoa não sabe aquela pessoa que fala tudo de brincadeira? Aí, quando ela fala sério, ninguém acredita. Ou, né, lá no nosso prédio tem soado o alarme de incêndio. 2h da manhã, alarme de incêndio. É um defeito que está tendo no equipamento lá. E aí a gente, na Assembleia do Condomínio, que é uma benção, né? A Assembleia de Condomínio é uma maravilha, né? Começou, gente, o dia que tocar de verdade, a gente não vai levar fé. Porque toca por erro, né? O cara tem que consertar aquele negócio ali. Porque senão, né, quando a gente sai correndo, quando chega lá, nada. Eu lembro quando eu estava no México no ano retrasado, cheguei lá no dia, lá em setembro, que é o mês dos terremotos, 1h da manhã, a cama começa a tremer, as gavetas da cômoda caem, né, toca o alarme, e quando eu vejo, era um terremoto que estava rolando, e eu estava no 25º andar, tinha que descer de escadas. Foi só o tempo de pegar o passaporte, o celular e descer. Quando chega no 13º andar, um casal de idosos, o idoso, coitado, ele não estava conseguindo descer. E eu peguei o senhor, botei aqui nas costas e desci os outros 13 andares com o senhorzinho nas costas ali, para poder chegar lá e ir para a praça. E era de verdade, aquele alarme estava tocando e era verdadeiro. E ali o prédio tremeu, né? E depois ninguém queria, obviamente, voltar, né, para o prédio, né? Até aquele momento ali. Mas era um alarme verdadeiro, todo mundo saiu correndo. O que marca a sua vida? Quais são, se uma pessoa tivesse que falar sobre você, o que ela destacaria? Um elogio ou uma acusação? Um elogio ou uma dúvida sobre o seu caráter? O inimigo, ele tenta denegrir a nossa imagem para nós mesmos. Ele fica buzinando no meu ouvido e no seu ouvido: você não presta, não tem jeito para você, não tem saída para você, não tem solução para você, não tem solução para o seu casamento, não tem solução para a sua vida, não tem solução para esse filho, para essa filha, para essa pessoa que você ama, que está aí fazendo tudo errado. Ele quer que eu e você acreditemos que não há solução para nós, mas o texto está dizendo que há. Todo aquele que está em Cristo está livre, porque aquele que está em Cristo, para ele não tem mais nenhuma condenação. Em primeiro lugar, então, nesse texto eu aprendo que eu e você, que somos aqueles absolvidos pelo Senhor, nós somos frutos de uma atuação poderosa de Deus para nos salvar, para nos resgatar, para transformar a nossa vida. Mas em segundo lugar, nesse texto nós aprendemos que tem uma batalha muito forte acontecendo. Dos versículos de 5 a 8, o apóstolo Paulo começa a falar sobre o conflito entre a carne e o espírito. Entre a carne, que são os meus desejos pessoais, os meus anseios, as minhas prioridades, aquilo que eu desejo conquistar, aquilo que eu desejo ter, e os propósitos de Deus para a minha vida. As pessoas no tempo de hoje, para querer conquistar as coisas, elas estão dispostas muitas vezes a abrir mão da sua honra, da sua honestidade, de uma conduta ilibada na sua vida ali. Existem apenas dois caminhos: o caminho do Espírito e o caminho da carne. O caminho do Espírito nos leva a viver segundo os propósitos de Deus para a nossa vida. Deus nos dá uma segunda chance, nos dá a oportunidade de recomeçar. Eu estava lá em Barretos, ali, no dia que eu estava lá acompanhando o pai no hospital, tinha ali no mesmo quarto o Luciano, lá de Americana. Um homem de 52 anos, lutando também contra um câncer. Afastado dos caminhos do Senhor há mais de 30 anos. Ferido, machucado, foi acusado, discriminado. E ele se afastou do Senhor. E ao longo das conversas que nós tivemos, eu disse: ô Luciano, meu pai saiu lá do interior do Mato Grosso, eu saí do Rio, você saiu de Americana, e Deus colocou todos nós aqui nesse lugar. O pai está dormindo agora e a gente pode conversar aqui. Ele tem propósito para a sua vida, Deus tem propósito para a sua vida. Você não está aqui por uma coincidência, porque para Deus não existe coincidência.
Você está aqui hoje ou conectado através da internet conosco nessa noite, não é por coincidência. Deus tem um propósito para você e Ele quer que eu e você entendamos que há uma batalha espiritual acontecendo, onde o inimigo ele quer levar você para a destruição, ele quer levar você para o sofrimento, ele quer levar você para a tristeza, ele quer levar você para o desânimo, ele quer levar você para a dor e o ranger de dentes. Mas Deus, Ele quer levar você para uma vida abundante, uma alegria que não depende das circunstâncias, uma paz que excede todo o entendimento, uma verdadeira liberdade, porque a carne ela escraviza, mas o Espírito liberta. A carne ela produz tormento, mas o Espírito produz paz. A carne ela vai produzir ali, ela nos levar à morte, mas o Espírito nos leva para a vida e para a vida abundante. A carne ela mente, ela ilude. O diabo ele faz isso, ele mente para você, ele promete para você coisas que ele não vai te dar. E ele promete para mim, promete para todos nós somos tentados. Não existe uma só pessoa aqui que não é fruto, não é alvo da tentação do diabo. Sim, ele tenta todos nós com mentiras, com ilusões, mas o Espírito nos traz a verdade. E a verdade nos liberta. É a verdade que abre os nossos olhos. A carne ela suga a nossa força, o Espírito renova as nossas forças e nos fortalece. A carne ela faz fluir a nossa maldade natural. Mas o Espírito nos transforma em novas criaturas, boas, generosas em todo momento ali. A carne nos cega, o Espírito abre os nossos olhos. Mas é uma grande batalha. Todos os dias eu e você enfrentamos essa batalha. É fácil? É não. É fácil, Fabinho? Não é não. Mas sabe como nós enfrentamos essa batalha? De joelhos prostrados diante de Deus, buscando a direção do Espírito Santo de Deus para a nossa vida em todo momento. Rendendo as nossas vidas ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, o Senhor que me absolve, o Senhor que tira toda a condenação, então me ajuda nessa hora, me ajuda a vencer a minha natureza humana. O apóstolo Paulo fala aqui sobre a carne, e ele não está falando dessa carne, está falando da nossa humanidade, daquilo que flui naturalmente na nossa vida, se o nosso coração não é transformado pelo Espírito. A carne que quer vingança, que quer ir a forra de alguém que nos prejudicou. A carne que reage com agressividade. A carne que vai dizer assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Você conhece esse ditado? Se eu estou ali para dividir e tem pouca coisa, eu primeiro. Porque a carne ela é egoísta, mas o Espírito ele é generoso. Existe uma batalha acontecendo entre o rancor, que vai escravizar o seu coração e trazer dor, e o perdão, que você libera quem te feriu e tira da sua vida, das suas costas, um grande peso. Quando eu libero o perdão, mesmo para a pessoa que nem sabe ali, Deus ele tem propósitos para a minha vida e para a sua vida. Ele tem o escape, para que nem eu nem você fiquemos aprisionados no pecado. Há uma grande batalha acontecendo. Nesse exato momento há uma grande batalha acontecendo na minha vida e na sua vida, para que nós possamos sucumbir ali a tudo que o diabo quer. Essa batalha ela é real, ela é intensa. É por isso que Jesus diz que eu e você devemos vigiar e orar, para não cair em tentação. E ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente precisa ir para essa batalha de joelhos. E quando eu e você enfrentamos essa batalha, então nós podemos viver em terceiro lugar essa batalha, porque eu e você podemos enfrentá-la quando nós nos rendemos a Jesus. Versículo 9 diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas sob o domínio do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós recebemos o Espírito de Deus. E quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos então o discernimento da armadilha, o discernimento espiritual das artimanhas do mal, o discernimento para não me aproximar com intimidade de uma pessoa do outro sexo, porque isso vai me levar à infidelidade. Ah, não tem nada a ver, é assim que começa.
O dependente químico, ele não começa tomando uma grande dose de droga ou de álcool. Ele começa com o primeiro tapinha na maconha. Recebi um vídeo dessa nova droga que está dominando lá nos Estados Unidos. As pessoas caem em crise convulsiva. Chafurdam na lama ali, sem se controlar. Aquela dependência não começou com uma grande dose. A galera que fica aí querendo ficar marombado aí, que fica tomando as bombas também, começa com a primeira. Não é o caso do Henrique não, está ali tomando água, tá, irmão? É água ali. É água. A garrafinha é colorida, mas é água. E a galera começa ali, não, vou tomar isso aqui para poder, né? Gilberto está lá malhando, lá, então, mas não toma nada não, só pega o peso mesmo ali, puxa o ferro e tal, essa coisa assim. Mas cuidado com esse nada a ver. Porque é no nada a ver que o diabo pega e penetra na sua vida numa brechinha desse tamaninho e começa a destruir tudo. Tudo de mais valoroso para você, o diabo começa a destruir ali com o nada a ver. É por isso que eu e você precisamos então ali nos render a Cristo, para que então o Espírito Santo habite em nós, e a partir do momento em que ele habite em nós, ele começa a nos dar ali discernimento espiritual das armadilhas do mal. Mas ele também nos dá ali força para resistir a todas as ilusões que o diabo prepara para a nossa queda. As armadilhas mesmo ali, quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos ergue. Se o diabo ele vem para nos derrubar, o Senhor ele vem para nos erguer e nos sustentar em pé. É isso que Deus faz com a sua casa, com o seu casamento, com a sua família, com o seu namoro. Quando você se rende ao Senhor Jesus, ele fortalece o seu relacionamento, para você não desistir da sua família, para você não desistir dos propósitos dele. Nós somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Mas muitas vezes nós não deixamos o Espírito Santo nos dirigir. Ele vai dizendo, por aí não. Mas a gente diz assim, mas é isso que eu quero, Senhor. Isso parece bom, Senhor. Isso é atraente, Senhor. E o Espírito vai dizendo, mas não é por aí. Esse é o caminho mais fácil, mas não é o caminho certo. Querido, toda vez que você pega um atalho, toda vez que você pega um atalho na sua vida com Deus, você vai se perder. Parece que o caminho é mais curto, mas ele se torna muito mais longe, muito mais longo, muito mais difícil, muito mais desafiador. É preciso render as nossas vidas ao Senhor Jesus. Para vencer essa grande batalha, eu preciso estar com a vida prostrada diante dos reis. Porque quando eu me prostro diante do Rei dos Reis, a minha vida é erguida pelo Senhor. Mas quando eu não me prostro diante do Rei dos Reis, a minha vida é destruída pelo príncipe das trevas. É assim. Eu viro escravo. Eu vivo dor. Eu vivo angústia. Cuidado. Se renda aos pés do Senhor Jesus. Renda-se ao Senhor Jesus para enfrentar a batalha da sua vida. Aquilo que parece que está difícil para você enfrentar, renda-se a Jesus Cristo. É de joelhos que nós lutamos a nossa batalha, é de joelhos que nós vencemos essas batalhas, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Para terminar, nesse texto, o que nós aprendemos é que o Espírito de Deus, ele nos dá vida. Versículo 10 diz assim, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Chega de experimentar morte, chega de experimentar escravidão, chega de experimentar lamento, chega de experimentar solidão, chega de experimentar tristeza. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Nós devemos viver na esperança em Cristo Jesus, acreditando, Ele nos dá vida, e nos dá vida abundante, e quando nós cremos nisso, nós não desistimos. Você está aí, você já desistiu de orar por aquela pessoa que você quer ver ao lado de Cristo? Então, não desista, persevere. Persevere orando, clamando diante do Senhor, buscando a alegria no Senhor. Porque não importa o que eu e você temos vivido, o Senhor, Ele tem algo que é bom, agradável e perfeito na nossa vida. Mas para isso eu preciso submeter a minha vida ao Senhor. Não viver os meus próprios desejos.
Não viver com as companhias que eu estou escolhendo para mim, mas viver nas companhias que Deus separou para a minha vida. Há acusação, mas não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Há batalha, mas há vitória para aquele que vive pelo Espírito Santo, para aquele que se submete ao Senhor Jesus em todo o tempo. O apóstolo Paulo estava escrevendo a uma igreja que vivia sob pressão. Eu e você vivemos sob pressão. Eu e você, então, devemos nos lembrar que o Senhor, Ele está conosco, porque Ele que está dizendo para mim e para você: vem, filho amado, que eu tenho vida para você, vem que eu tenho vida e vida abundante para você. Vem porque eu tenho propósitos para a sua vida. Eu não tenho apenas propostas, porque o diabo ele tem um monte de propostas para a sua vida e para a minha vida, mas só Deus tem propósitos, porque os propósitos de Deus são permanentes. Sabe quais são os propósitos de Deus? Que eu e você tenhamos vida eterna com Ele nos céus. Sabe quais são os propósitos de Deus? Que eu e você vivamos sim em meio às lutas, mas com a paz que excede todo o entendimento. Sabe quais são os propósitos de Deus? Que a alegria do Senhor, que é a nossa força, seja presente na nossa vida em meio às lutas. Sabe qual é o propósito de Deus? Enxugar as lágrimas dos nossos olhos como bom pastor e nos dar refrigério na alma, mesmo quando nós vivemos um momento desafiador na nossa vida. Sabe qual é o propósito de Deus? Que a gente vivendo tudo isso, a gente seja testemunha do seu poder e da sua graça. O propósito de Deus é que eu e você sejamos sal da terra e luz do mundo. O inimigo tem propostas, mas elas são passageiras. Os propósitos de Deus, eles são eternos. Por isso, quem está em Cristo Jesus, por mais que seja acusado pelo inimigo, está livre da condenação. Porque se o Filho os libertou, verdadeiramente são livres. Querido, nessa noite Deus está chamando você e chamando a mim para uma jornada de intimidade com Ele. Para um tempo no qual eu e você possamos ouvir o Senhor dizendo: vem, filho amado, vem descansar nos meus braços, vem, filho amado, e fundamentar a sua vida em Cristo Jesus, que é a rocha eterna. Vem, filho amado, que eu tenho solução para você. Vem, filho amado, que eu tenho saída para a sua vida. Vem, filho amado, que eu tenho consolo para você. Vem, filho amado, que eu tenho vida abundante para você. Vem, filho amado, que eu tenho verdadeira felicidade para você. Vem, filho amado, porque eu tenho para você verdadeira liberdade, que ninguém pode tirar de você, porque sou eu, o Deus Altíssimo, que te dou. E a única coisa que eu tenho que fazer para viver isso é me render aos pés de Cristo e dizer: aqui está a minha vida, Senhor. Aqui está o nosso casamento, aqui está o nosso namoro, aqui está o nosso noivado. Senhor, aqui está a minha descendência diante de Ti. Chega de ouvir condenação. Eu quero viver como alguém que está livre da condenação, porque o Cristo me sustenta, me protege. Chega de lamento, Senhor. Enxuga as minhas lágrimas. Chega de acusações, derrama o seu perdão. Todos os dias eu e você fazemos escolhas. A gente pode viver escolhendo lamentar. Sabe, irmãos, eu fui para Barreto para cuidar do meu pai, e na proposta que os médicos tinham ali, o pai ia ter algum tempo de vida. A gente alugou uma casa perto do hospital. Minha irmã foi com os meus pais para lá de mala e cuia, literalmente, levando um tanto de coisas do Mato Grosso para que eles ficassem um tempo ali. E foram 2 dias. O dono da casa que a gente alugou nem entendeu quando a gente ligou dizendo: a gente vai devolver a casa ali. Mas por quê? Porque o nosso pai faleceu. Ué? Com meu pai ali, gemendo de dor naquela enfermaria, e toda hora eu interagindo com os enfermeiros, com os médicos, muito bem atendidos, toda hora ali dando morfina para o pai. Eu podia virar as costas para aquele homem que estava no outro leito ali, mas o Espírito Santo virou e disse assim: conversa com ele, conheça a história dele. E quando aquele homem começou a relatar, a gente começou a falar sobre Jesus e reconciliação. E ao final, e ontem foi o aniversário, o casamento do filho do Luciano, aquele colega ali. Segundo os médicos, ele teria morrido em novembro.
estava já em cuidados paliativos, aí surgiu um novo medicamento, em novembro os médicos disseram, ó, tem um negócio novo aí, a gente não sabe se vai dar resultado, mas tem aí uma pesquisa, você pode entrar nessa pesquisa, o seu quadro se configura ali para entrar na pesquisa, topa? Aí eles dizendo para mim, ô pastor, eu já estava na prorrogação, fui, e deu certo. E agora eu estou aqui tomando mais essa quimioterapia para participar do casamento do meu filho dia 20. Eu podia naquela hora ali estar só chorando porque meu pai estava sofrendo. Mas o Espírito Santo disse, eu quero te usar agora aqui, para que essas vidas aí, ó, que eu coloquei aí, sejam transformadas. E eu disse para ele, você saiu de Americana, eu saí do Rio de Janeiro, meus pais saíram do interior do Mato Grosso, e Deus colocou todos nós no mesmo lugar. Sabe por quê? Tem propósito. E o propósito é que hoje você se reconcilie com o Senhor. Aquele homem assumiu o compromisso de voltar a caminhar com Jesus. E logo depois que ele assumiu aquele compromisso, o pai acordou gemendo. E dali em diante foi só toda hora ali, eu pedindo ao médico, mais morfina, mais morfina, mais morfina, até que às 11h17 o coração do pai parou de bater, enquanto eu estava cantando uma canção que diz assim, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E quando eu voltava para cantar de novo, Tu és soberano, o meu pai suspirou, expirou. Seus olhos pararam de brilhar e pararam de me seguir. E eu apertei o botão chamando a enfermagem, e o enfermeiro veio com mais um tubo de morfina, dizendo, ele está com dor ainda. E eu disse, não, o meu pai agora não sente mais dor, o meu pai agora não sente mais falta de ar, o meu pai agora já está nos céus, mas eu preciso que você ateste, porque eu estava fazendo carinho no coração do pai, cantando, assim, no peito do pai, cantando essa canção, e eu senti que o coração não batia mais, não havia pulso no seu braço, e o enfermeiro estava mais apavorado do que eu naquela hora, porque eu sabia onde meu pai estava, eu sabia que meu pai já estava na glória celestial. Sabe por quê? Para o seu Davi, o meu pai, não havia nenhuma condenação mais, porque ele estava em Cristo Jesus, e ele já está na glória celestial. Mas havia propósitos de eu estar ali, naquele hospital, naquele quarto, naquele dia. Deus, Ele tem propósito para a sua vida. Deus, Ele tem propósitos para você. E você pode escolher simplesmente ignorar esses propósitos. Você pode simplesmente dar mais atenção às mágoas, às dores ou aos prazeres dessa vida, aos prazeres da carne. Ou dar atenção aos propósitos de Deus e dizer, eu me rendo a Ti. O que você vai fazer nessa noite? Você pode ser alguém com um carimbo no seu coração dizendo absolvido, ou alguém com um carimbo no seu coração dizendo condenado. Tudo vai depender da escolha que você fizer. Aquele que está em Cristo Jesus está livre de toda condenação. Louvor vai vir aqui, nós vamos cantar, e nessa hora eu quero convidar você a tomar uma decisão diante do Senhor, porque as escolhas são minhas e suas. Eu posso escolher a Jesus, eu posso escolher ao Espírito, ou eu posso escolher a carne.
Eu posso escolher a verdade, eu posso escolher a mentira. Eu posso escolher aquilo que me atrai ou permitir ser atraído por Deus eterno. É a glória do Senhor que me atrai ou são os convites do mundo que me atraem? Tudo depende da escolha que eu e você fazemos. Feche seus olhos aí, nessa noite eu quero convidar você a fazer uma escolha e escolher Jesus Cristo. Jesus Cristo que diz: vem, meu filho amado, vem descansar nos meus braços. Você está se sentindo cansado? Você acha que não tem jeito para a sua vida mais, não tem jeito para a sua família, não tem jeito para o seu casamento, não tem jeito para os projetos que você tem? O Senhor está dizendo: vem, filho amado, vem nos meus braços descansar. Porque nos meus braços não tem condenação, nos meus braços tem perdão, nos meus braços tem consolo, nos meus braços tem direção, nos meus braços tem proteção. Sim, nos meus braços, é o Senhor que está convidando você. Vem, filho amado, vem para uma vida que não tem condenação. Essa é a chamada do Senhor para a sua vida nessa noite. Não importa o que você esteja vivendo, Deus tem saída para você. Deus tem resposta, Deus tem propósito, mas só vai viver esse propósito do Senhor aquele que se render, que disser assim para o Senhor: Pai, eu estou aqui, olha para mim, eu estou até desesperado, Senhor, mas quero ter esperança em Ti. Eu me sinto tão destruído, porque são tantas as acusações que eu nem consigo me lembrar que há para mim um livramento preparado pelo Deus Altíssimo. Talvez você nessa noite queira dizer para o Senhor isso: Senhor, aqui está minha vida, eu preciso de Ti, eu preciso render a minha vida a Ti para vencer essa batalha, a batalha contra a destruição operada pelo mal na minha vida, contra o desânimo, contra a tristeza, contra as mágoas, contra as angústias. Eu tenho ficado parado e eu não saio do lugar da minha vida espiritual, mas Senhor, hoje eu peço: Senhor, me ajuda. Eu quero dar passos para frente. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite: renova as minhas forças. Talvez você nessa noite queira dar um passo na sua vida com Deus, pedindo o seu batismo. Há uma classe preparando para o batismo. Senhor, eu quero dar esse passo. Talvez você nessa noite queira voltar aos caminhos do Senhor, se reconciliar com Ele, se comprometer com Ele, dizendo: Senhor, Pai, olha para mim. Talvez você aqui tenha um chamado para servir ao Senhor, mas ao longo dos tempos, com tantas lutas, Deus ali te chamando e você se desviando ali dos propósitos do Senhor. Mas nessa noite você quer dizer para o Senhor: Senhor, eu quero voltar, olha para mim, Senhor, me pega de volta, me recebe de volta. Nós vamos ficar em pé nessa noite, agora, vamos cantar essa canção. Se você nessa noite quer dizer para o Senhor: Pai, olha para mim, Senhor, Pai, toma a minha vida, Senhor, eu quero me render a Ti. Senhor, nós queremos render o nosso casamento a Ti. Senhor, nós queremos render o nosso relacionamento a Ti. Talvez um casal nesta noite: Senhor, santifica, fortalece, protege a nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, o nosso relacionamento. Senhor, toma a minha vida, Senhor. Se você nesta noite quer fazer isso, enquanto nós estivermos cantando, saia do seu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar por você. Senhor, renova as minhas forças. Edmilson já está vindo para cá. Aí você, Senhor, nessa noite você quer pedir: Senhor, toma a minha vida. Pode sair do seu lugar e vir. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, você pode nessa noite se render ao Senhor. Estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de Ti.
Filho amado, vem em meus braços descansar. É o Senhor te chamando. Vem descansar nos meus braços, filho. Você quer descansar nos braços do Pai nessa noite? Vem aqui, renda a sua vida ao Senhor. Conduzirei ao meu altar, ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como está. É o Senhor chamando você como você está nessa noite. Talvez uma voz esteja dizendo, espera mais um pouco, resolve algumas coisas antes. Mas é o Senhor dizendo, vem como você está, vem como você está, vem descansar nos meus braços, porque eu estou aqui para te envolver, para te proteger, para te consolar, para te dirigir, para te proteger. Nós vamos cantar novamente. Estou aqui. E enquanto estivermos cantando, você pode vir à frente, vou orar por você. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir tua voz dizendo assim: usa-me, Senhor, vem, filho amado, vem em teus braços descansar. Livre seguro te conduzir ao meu altar, ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Ele é o nosso Pai. É Ele me chamando, dizendo, vem, filho amado. E nós podemos responder, ah, Pai, meu papai, meu paizinho, Abba, Pai. Esse é o nosso Deus, o nosso Pai. Meu pai, meu papai, papai. Deus é Pai, Ele está aqui para te receber nessa noite.
está aqui para te receber. É Ele quem te chama, é Ele que te acolhe. Ele é o nosso Pai. O Pai que quer intimidade com você. Ele quer fazer parte da sua vida. Meu papai, papai. Bendito Deus, nosso Pai. Aqui estamos nós na Tua presença nessa hora, clamando pela liberdade que só o Senhor pode nos dar, clamando pela vida abundante, a vida marcada pela paz que excede todo o entendimento, que não significa não termos lutas, mas temos a certeza da Tua presença conosco. Ó Deus, nós clamamos a Ti pelo Teu cuidado, e aqui à frente estão os Teus filhos, Pai. Nesta hora, ó Deus, colocando as suas vidas em Tuas mãos, clamando pelo Teu poder, clamando pela Tua intervenção, clamando por uma novidade de vida, por uma nova jornada. Ó Senhor, o Senhor é Deus onisciente, o Senhor conhece o que está nos nossos corações. O Senhor sabe o que cada um traz ao Teu altar nessa hora. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, toma a vida dos Teus filhos. E que, ó Deus, a jornada que começa hoje, ó Deus, seja diferente de hoje em diante. Que eles sintam a Tua presença santa, fortalecendo, curando, libertando, dirigindo, protegendo, consolando. Ó Deus, toma, Deus, não somente a vida dos Teus filhos que estão aqui à frente, mas as nossas vidas em Tuas mãos, porque nós precisamos de Ti. Nós temos planos, nós temos sonhos, mas queremos render todos eles aos Teus pés, para que a Tua vontade boa, agradável e perfeita se cumpra em nossas vidas. Ó Pai, Tu és Deus onipotente. Nenhuma luta que enfrentamos pode superar o Teu poder. E é por isso que nós clamamos a Ti. Cuida de nós. Protege-nos, Senhor. Consola-nos, Senhor. Dirige-nos, Pai. Bendito Deus, perdoa as nossas falhas. Deus bendito, perdoa, Senhor Deus, as nossas iniquidades, os nossos erros, e ajuda-nos a vencê-los. Porque o Senhor é Deus onisciente, o Senhor é Deus onipotente, mas o Senhor também é Deus onipresente. Por onde formos, o Senhor estará conosco, porque o Senhor prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Por isso, Senhor, por onde formos ao longo desta semana, protege-nos, abre os nossos olhos, ajuda-nos, Pai. Abençoe o nosso caminho de volta aos nossos lares. Ó Deus, por onde formos ao longo desta semana, que o Teu nome seja exaltado e proclamado através das nossas vidas. Abençoe a cada família aqui representada nesta noite. Abençoe os nossos amigos e irmãos que nos visitam. Continue abençoando a vida do Joaquim, toda a sua família, Pai. Ó Deus bendito, que essa igreja que é Tua, Senhor, continue sendo uma agência do Teu reino, que anuncia, que proclama, que compartilha, que influencia. E nós não fazemos isso por nossa própria força, mas pelo Teu poder que habita em nós. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós, Paizinho. É o que nós te pedimos nesta noite. O nome que é sobre todo nome. O nome precioso, soberano, inabalável, generoso, invencível, de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no irmão que está aí do seu lado. Desejo uma semana abençoada. Você que veio à frente, a gente quer anotar o seu contato rapidinho. Tem uma sala aqui. A gente quer orar por você. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a nossa semana.